Então, irmão Francisco, por favor. Vamos orar, então. Oração. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, estamos todos aqui se reunindo, se juntando para aprender do Senhor, engrandecer o teu santo nome, se pudermos engrandecer, que o seu nome é o nome maior de todos. Pai, eu quero te agradecer por mais um novo dia, te agradecer ao Senhor pelo dom da vida, te agradecer por todos esses irmãos, todas as quinta-feiras, estamos aqui reunidos num só sentido, procurando andar no mesmo caminho, esse caminho estreito, e no final se torna a porta mais larga do mundo, que é para a vida eterna, de viver no reino dos céus. Pai, nos ajude a compreender cada dia mais a tua palavra e pôr em prática, Pai. Nos dá sabedoria e coragem para falar de ti para as pessoas. Nesse mundo mal, de tanta gente incrédula, que às vezes a gente vai levar a palavra, as pessoas não aceitam, vão saindo de fininho, e às vezes até acham que a gente somos um intruso na vida deles, que não quer nem conversar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e obrigado a Deus todas as vezes que somos xingados pelo poder de tua palavra, porque sabemos que estamos recebendo do Senhor a gratificação, recebendo do Senhor o elogio, que é verdadeiro, positivo e certo, todo aquele que prega a palavra do Senhor. Pai, que a nossa coragem seja infinita, que nós nunca perdemos esse sentido, essa coragem de levar a palavra do Senhor, porque sabemos que só o Senhor salva, o Senhor é o único Salvador. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é dono de tudo que existe, Pai. Pai, quando eu olho para a tua criação, eu vejo o teu poder, a tua grandeza, o teu amor. Eu vejo, Pai, a tua misericórdia. Eu vejo a tua graça, Pai. Que o Senhor, com todo esse poder, nos salva, nos abraça, nos quer com o Senhor. Pai, nos dá um coração humilde, um coração cheio de arrependimento, entendendo que tudo isso vem do Senhor. Obrigado, Pai Santo, que esse estudo de hoje, no livro de Atos, nós possamos aprender mais de Ti. Esteja com quem está na frente, na direção desse estudo, que possa, Pai, buscar sabedoria no Senhor, falar de uma forma transparente, que todos, hoje, possam sair daqui muito gratificante pelo poder da Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo, para levar uma vida nova, uma vida de amor. Só amor em nosso coração. Obrigado, Pai. Continua conosco. Essa oração é feita neste momento, junto com os irmãos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmão. Então, como o Francisco já disse na oração, estamos estudando Atos, todo mundo sabe, já há várias semanas. Semana passada iniciamos o capítulo 8, não deu para terminar, que é um capítulo grande, tem muitos assuntos. O que nós vimos nessa sequência, começamos no capítulo 1, e no capítulo 1, versículo 8, vimos nosso esboço do livro,
que Jesus falou com os apóstolos que eles seriam testemunhas, iniciando em Jerusalém, depois para a Judeia e Samaria, e depois até aos confins do mundo. Então, em Atos capítulo de 1 ao capítulo 7, tudo está em Jerusalém. Mas com a morte de Estevão e a perseguição que surgiu contra a igreja no início do capítulo 8, aí então, irmãos saíram de Jerusalém, e o evangelho vai para a Judeia e Samaria, já a segunda etapa desse esboço. Então, vimos no capítulo 6 que 7 irmãos foram escolhidos para ajudar com as viúvas, receberam a imposição de mãos dos apóstolos, e entre esses 7, 2 aparecem também como evangelistas. Um que foi o Estevão, que foi apedrejado e morreu no capítulo 7, e no capítulo 8 temos no capítulo 8 foi Felipe, né? Felipe foi a Samaria, lá ele fez muitos milagres, muitas pessoas se arrependeram, se converteram, entre eles aquele feiticeiro chamado Simão, e logo depois ele vai sair de Samaria. Vamos para a nossa leitura de hoje, capítulo 8, a partir do 26. Mas eu vou ler primeiro o versículo 25, e depois mostrar um mapa antes da gente ler. O 25 diz: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados dos samaritanos. Então, Pedro e João, que foram lá em Samaria para ajudar Filipe, voltam a Jerusalém, pregando, e agora Filipe vai ser convidado, ou que mais seria, acho que pode ser, né? Um convite de Deus, um chamado de Deus para pregar. E uma coisa que me chama a atenção, que antes ele foi chamado para pregar para uma cidade, para muita gente. Aqui a missão de Filipe vai ser para falar principalmente com uma só pessoa. E essa pessoa, esse capítulo ele não aparece com nome, mostra a origem dele e a função dele. Ele é da Etiópia e ele é um eunuco e trabalha como é que fala? Onde mora a rainha, palácio, né? Provavelmente, lá da rainha dos etíopes, Candace, e ele é encarregado de todos os tesouros. Seria hoje, talvez, Ministério das Finanças, né? Da Receita Federal, alguma coisa assim. Então, o que eu queria mostrar para vocês antes da gente ler é que esse homem da Etiópia, deixa eu ver se eu consigo, eu peguei um mapa aqui, o mapa está em inglês e é da época, desculpa, eu não mostrei para vocês, né? Estou mostrando só para mim. Aí, o que eu faço? Como é que eu saio daqui? Pronto. Deixa eu mostrar para todos. Agora sim. Agora todo mundo está vendo, né? Deixa eu ver se consigo fazer maior. Melhorou? Então, aqui está em inglês, e não só em inglês, mas é dos tempos antes do Novo Testamento. Aquela parte verde no meio do mapa é o rio Nilo, e em cima diz o Egito Baixo. Baixo
porque o rio vai descendo, né? Descendo até o mar Mediterrâneo. E a parte mais para baixo do mapa, da sua tela, é a parte mais alta do Egito, e embaixo do Egito tem outro nome, que em inglês é C-U-S-H, em português seria C-U-X-E, Cuxi. E Esther poderia ler na sua Bíblia Isaías, capítulo 20, se os irmãos quiserem acompanhar, que Etiópia aparece na Bíblia. E eu vi que no original, no hebraico, aparece com esse nome, Cuxi. Eu não sei como está na sua Bíblia externa. A NVI já traduz Etiópia. Mas tem na rodapé que do hebraico é Cuxi. Então, leia, por favor, Isaías, capítulo 20, versículo 3 e 4. Achou, irmã? E seu microfone acho que está fechado. Sim, acabei de abrir, o 3 e o 4, né? Isto. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despido e descalço, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então, aí está mostrando que Deus há de vencer os inimigos de Israel, mas entre eles o povo do Egito. Não sei se sua Bíblia tem, mas como eu disse, a minha tem lá embaixo em hebraico essa palavra Cuxi. Mas de qualquer forma, é importante para a gente é saber o quê? Que esse homem, na nossa história, em Atos capítulo 8, ele saiu lá da África, bem para depois do Egito, ele sai de lá e vai de carruagem até Jerusalém. Jerusalém lá na parte superior do mapa do lado direito. Está vendo lá Jerusalém? E pelos cálculos que eu li hoje, são mais de 2.000 quilômetros. Então, de carro seria uma grande viagem, né? Ou de caminhão. Imagina de carruagem. Quantas semanas, ou talvez meses, esse homem levou para adorar a Deus em Jerusalém. Tá? Então, Queria fazer uma pergunta. sim. Nessa época que Isaías mesmo, andou 3 anos nu, aqui na minha Bíblia fala, estava nu, andou nu. Aí já não, vamos deixar essa parte para outra aula, Francisco. Não, mas a pergunta é simples. A pergunta é muito simples e acho que deve ser muito rápido do seu lado aí. Nessa época, Jesus já tinha vindo aqui na Terra? Não. Não, né? Isaías é mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Antes de Cristo, tá bom. É só isso que eu queria saber. Obrigado. Nada. Eu tenho pergunta também, me desculpa. Então, eu quero saber, esse eunuco, ele era o inimigo, então? Você está dizendo? Não, estou dizendo, na história de Israel, praticamente todos os países ficaram contra Israel, né? Egito foi um inimigo, os filisteus, a Babilônia, Etiópia, a Síria, praticamente todas as nações, uma guerreando contra a outra, né? Até se você ler essa parte aqui de Isaías, tem as profecias de Isaías contra
várias nações ali, deixa eu ver aqui, contra a Babilônia, a Síria, contra Moabe, contra os filisteus, Damasco, Etiópia, Egito, né? Tá bom? Mas vamos voltar para Atos capítulo 8. Eu usei o mapa para ajudar, não quero atrapalhar nossa aula de hoje. Valnei, pode fazer a leitura hoje? Sim, irmão. Tá bom. Então, do capítulo 8 de Atos, do 26 até o final, versículo 40. Atos 26, Atos 8, do verso 26 ao 40, diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele se levantou e partiu. No caminho, viu um etíope, eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, a Filipe disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, a si mesmo ou a algum outro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água? O que impede que eu seja batizado? Respondeu-lhe Filipe: tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto, e ao passar anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Obrigado. Amém. Então, quando o anjo do Senhor falou com Filipe e pediu para ele ir a esse lugar na estrada, lugar deserto, perto de Gaza, qual foi a reação de Filipe? Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Não pensou duas vezes. Ele se levantou e partiu. Yeah. Né? Não Ele não pensou pensou duas pensou. vezes. Estava pronto, apto, disponível e foi de boa vontade. Então, lá ele encontrou esse homem, que nós já citamos, esse oficial lá da Etiópia, e ele havia saído da terra dele, fez essa viagem de cerca de 2.000 quilômetros para ir a Jerusalém para adorar a Deus. Então, olha que coisa maravilhosa.
Essas outras nações, todas elas adoravam vários deuses, né? Até acho que muitos aqui sabem alguma coisa sobre deuses do Egito, deuses gregos, ou deuses romanos, e temos lá no Antigo Testamento também várias passagens sobre as imagens que as pessoas adoravam, mas esse homem, ele já tem em seu coração o desejo de buscar a Deus, e uma coisa que chama a minha atenção é que ele está buscando a Deus, mas Deus também reconhece, né? Então, Deus fez com que seu servo, Felipe, fosse até lá. Valnei levantou a mão? Como se fosse um imã, né? Um atraindo o outro. Quer dizer, assim, pelo texto, o Espírito Santo viu que havia um desejo nele. Sim. Né? Ele lia, mas não entendia o que ele estava lendo, né? Então, havia um desejo de conhecer a Deus, vamos dizer assim, profundamente, através da... E o Espírito Santo, vendo aquela atitude dele, enviou Filipe. Sim, então você está até na minha frente, que eu estou dizendo que ele saiu da África, foi a Jerusalém para adorar a Deus. Não sei quantos dias ele ficou lá. Se ele levou semanas para chegar lá, acredito que não ficou 2 dias, né? Mas ficou um tempo lá, e agora está regressando para seu país. Diz que ele, voltando para sua casa, estava lendo o profeta Isaías, e aí, então, que o Espírito do Senhor disse a Felipe, aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então, Felipe correu para a carruagem. Também não sei a velocidade que a carruagem está andando e nem a velocidade que Felipe conseguia correr. Mas deu tudo certo, né? Ele chegou, se aproximou, ouviu o homem lendo, e aí, então, Felipe fez uma pergunta. Eu sublinhei essa pergunta na minha Bíblia, que é, o senhor entende o que está lendo? Essa é uma pergunta e resposta que muitos irmãos já gravaram, que é muito marcante. Que quando ele fez essa pergunta, qual foi a resposta do homem da Etiópia? Como é que eu entendo se ninguém me explica, né? Isso, preciso de ajuda. Então, eu espero que eu e você, né, quando nós estamos com dificuldades para entender a palavra, até em outras situações de nossas vidas, que nós devemos pedir ajuda. Reconhecer que não sabemos tudo e dizer que precisamos de alguém para nos ajudar. Então, diz aí que ele convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. E nós temos, então, no versículo 32 e 33, o que ele estava lendo do profeta Isaías. E eu creio que muitos de vocês, a sua Bíblia já diz na rodapé qual passagem, mas mesmo se não estivesse lá, creio que alguns irmãos já conhecem esse capítulo de Isaías. Qual é o capítulo? 53. 53. Que praticamente o capítulo todo é uma profecia falando sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Até quando estudamos as aulas básicas, nós temos uma que fala sobre o reino de Deus e mostramos profecias no Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento, e esta passagem está naquela lista. E se você não tem essa lista, gostaria de ter, posso imprimir e dar pessoalmente, ou posso também colocar o arquivo no grupo. Mas então ele estava lendo, vou ler novamente aqui, 32 e 33, só a parte de Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador,
não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E depois de ler aqui, quem faz a pergunta não é Filipe perguntando ao eunuco, é o eunuco que pergunta a Filipe. E qual é a pergunta desse homem? Ele diz, diga-me, está no 34, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando. Ele dá duas opções. O profeta Isaías está falando sobre sua própria pessoa, ou o profeta Isaías está falando sobre uma outra pessoa. Todos nós sabemos, não é? Isaías estava escrevendo a respeito de Jesus. Jesus. Aí, então, outro versículo que eu sublinhei na minha Bíblia é o 35, que diz, começando com aquela passagem da Escritura, Filipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Né? Penso, que alegria da parte de Filipe. Ele foi enviado também, não sei a distância que Filipe teve que atravessar para chegar lá na carruagem, quanto tempo ele levou, mas ele chegou lá com esta missão de levar a palavra e olha como Deus trabalhando, né? Que justamente na hora em que Filipe está lá, o homem está lendo uma profecia de Isaías, falando a respeito de Jesus, abrindo a porta para Filipe pregar sobre Jesus. E eu, quando leio aqui, eu gosto de mostrar, que acho que nós já falamos várias vezes aqui, que Atos dos Apóstolos é um livro com 28 capítulos, mas capítulos pequenos. E na minha Bíblia termina aqui. Então, a grossura do livro, essa grossura. É um livro bem grosso ou fino? Fino, bem fino. Uhum. Então, temos 30 anos de história, com poucas folhinhas. Então, é uma história resumida. Nem tudo que aconteceu aparece no livro. Então, eu creio que aqui no capítulo 8, 35, que quando Filipe pregou sobre Jesus, não falou só Jesus. Até pergunto a vocês, se você tivesse a oportunidade que Filipe teve nesse dia, alguém se aproxima a você, você se aproxima a alguém, e essa pessoa diz, eu quero saber sobre Jesus. Eu não sei nada sobre Jesus. Eu vim de um lugar onde ninguém conhece Jesus, e agora estou aqui. Me explique, quanto tempo você levaria para falar sobre Jesus e o que você iria incluir nestas suas aulas, nesta sua pregação sobre Jesus? Já Uma pensou? coisa que me chamou muita atenção aqui, Léo, você falou que esse livro de Atos, as histórias foram reduzidas, né? Porque o livro é fininho. Mas uma coisa, ela foi reduzida, mas só para mostrar aquilo mais importante. Tudo é importante, mas as coisas mais que tem mais fundamento, né? Uhum. Aqui, uma coisa que me chamou a atenção, quando o eunuco perguntou, né? O eunuco perguntou a Filipe, e que Filipe falou no versículo 35, que estava falando de Jesus, o efeito foi tão rápido que logo na frente ele viu o água e perguntou logo. Olha a água aqui. Sim, mas esse perguntou logo, eu acho que entre uma coisa e a outra passaram algumas horas. Algumas horas, mas hoje em dia a gente passa 1 ano, 2 anos, pega na palavra para uma pessoa querer se converter. 2 horas é pouquíssimo. Sim, mas o que eu queria jogar para vocês é para vocês pensarem, até me falarem, quanto tempo você levaria se a pessoa não sabe nada sobre Jesus. Por exemplo, nós temos em Atos a pregação de Paulo no capítulo 2, que foi uma pregação longa. Aquela pregação de Estevão no capítulo 7 foi praticamente o capítulo todo. E temos outras pregações mais
resumidas, mas o que você falaria sobre Jesus para essa pessoa? Eu falaria logo de estado que Jesus era o único caminho, era a única salvação, era o único que Sim, salva. Agora, eu tinha que pedir, e pedir sempre a Deus, porque aqui também a gente viu que o eunuco já andava procurando saber sim. quem era Jesus. Então, o Felipe deu sorte em encontrar uma pessoa que realmente queria seguir Jesus. Então, para ele já não foi tão difícil, né? Porque você vê que logo a seguir ele pediu para se batizar. Eu posso Eu fazer uma acho. pequena correção, Francisco? Sim, pode, com certeza. Então, eu vou puxar a sua orelha de leve, que eu acho Aham. que quem acredita em Deus não pode usar a palavra sorte. Eu acho que sorte não existe para a gente. Foi a bênção, foi Deus. Sim, com É, certeza, com é, certeza. Tá, tá obrigado bom, pela correção. nada. Mas eu gosto. Vamos, por exemplo, olhar Atos capítulo 2, aquela pregação de Pedro. Onde se batizou 5.000 homens? É, é, Onde se batizou 5.000 homens? não, ele batizou lá 3.000 pessoas. 3.000 pessoas? Lê para a gente, o Deise ou Alves, Atos 2, 22 ao 24. Aqui é só 22 uma a 20. pequena amostra. Ativo. Atos 22. Uhum. Atos 2, né? Isso, Atos 2, 22 ao 24. Peraí, só um instantinho. Peraí. Peraí. Atos 2, peraí. Atos 2, peraí. Já vai. Vou ler agora. Atos 2, 22 a 24. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilha e prodígio e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabes. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho a presenciar de Deus, tomado por vós crucificado e mataste pela mão de injusto, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém. Então, aqui um pequeno resumo também, né? Então, para falar sobre Jesus, uma coisa que falaríamos seria sobre o quê? Como ele começa no 22. Patrícia? Boa noite, irmãos. Eu fui pegar minha cola, Ah, porque eu tenho isso anotado, não sei se tem a ver, tá. para entender sobre Jesus. Aham. Quem é Jesus? A gente tem que saber quem é Jesus, por que Jesus veio ao mundo e o que Jesus quer de mim. Tá bem. Eu São essas três peço às pessoas perguntinhas. para fazer essas perguntas. Muito bem. Mas aqui nesta pregação, o Alves leu o que Pedro falou em Atos 2. Aqui Pedro começa dizendo o que sobre Jesus? 22. Varão aprovado. Aprovado. E como é que Deus colocou o seu selo de aprovação? Pelo que ele fazia, as Pelo que ele maravilhas que Jesus fazia, as fazia. maravilhas, né, Valnei? Até quando nós temos aquelas aulas básicas que damos na escola da Bíblia, uma aula é sobre Jesus e principalmente temos lá os milagres de Jesus, né? Jesus expulsando o demônio, Jesus multiplicando os pães, Jesus acalmando a tempestade, fazendo o paralítico andar. Então, uma das coisas, creio que Felipe falou para o eunuco, foi sobre os milagres. Sim, Valnei? E os apóstolos seguiram no mesmo
né? Porque era algo diferente. Até Sim. que Simão fazia mágica, fazia feitiçaria. Mas o que Filipe fazia era algo de Deus, era Aham. curar um paralítico, um cego de nascença, né? Aham. Um aleijado, assim, desculpe a palavra, assim, um deficiente físico de Sei, nascença. sei. É algo sobrenatural, só uma coisa mesmo de Deus, Uhum. né? Então, essas coisas os apóstolos daquela época faziam, né? Jesus fez também para confirmar que ele era o Filho de Deus. Até aí É uma isso coisa que... interessante que aqui em Atos 8 nós vimos em Samaria Filipe realizando milagres, mas quando Filipe chega para pregar para esse eunuco, ele não faz nenhum milagre ali, né? Ele só chega pregando. Mas eu creio que ele falou sobre os atos de Jesus, talvez alguns dos ensinamentos de Jesus. Quando chegou no versículo 23, o que Pedro colocou na sua pregação? Que esse Jesus enviado por Deus, aprovado por Deus, foi morto pelos homens, né? Uhum. Ele foi aprovado por Deus, mas alguns homens não aprovaram, né? Homens malvados, perversos, o mataram, pregando-o na cruz. E versículo 24 na minha Bíblia começa com uma palavrinha com 3 letrinhas, mas os homens não tiveram a palavra final. Deus o ressuscitou. Até que eu tenho vontade de que comece a cantando. Ressuscitou, né? Deus, Jesus ressuscitou. E todas essas pregações que vemos em Atos, todas elas falam sobre a ressurreição. Sempre chegam lá para a parte marcante, né? Para fechar a pregação no ponto alto que Cristo vive e Cristo oferece vida para todos nós. Agora, voltando para... Larry, Sim, pode falar, Sueli. uma coisa assim que eu também imagino, né, que não está na palavra, mas é o que a gente imagina, e como eles faziam, que era também maravilhoso, eles sempre pegavam o contexto do que estava acontecendo ali e usavam isso para fazer a pregação, né? Tanto Pedro aqui, Paulo também, então eu achava isso muito interessante. Eles usavam algo que era uma coisa que estava viva ali na presença deles, né? Os milagres que eles tinham acabado de ver, a morte de Jesus que eles também tinham acabado de presenciar. Então, que eu imagino que talvez ele tenha feito a ponte entre Isaías, né? As profecias e talvez até algum contexto histórico, né? Sabendo que esse homem era etíope, mas sempre uma coisa de usar a realidade daquela pessoa para trazer a palavra, né? Então Amém. só fico imaginando uma coisa dessa. Sim. Você que ensina sabe que precisamos de pontes, né? Para trazer a palavra daquela época para quem está escutando hoje, para nosso dia a dia. Muito bem, e certamente foi o que aconteceu aqui, que ele está lendo Isaías, ele usou essa passagem da profecia, que é justamente a profecia sobre a morte de Jesus, né? Para falar sobre Jesus. Mas aí, voltando para algo que o Francisco já disse, sempre pergunto se nisso tudo que ele falou sobre Jesus no versículo 35, será que Felipe também tocou no assunto do batismo, sim ou não? Sim. E vocês estão fazendo assim com a cabeça, como vocês têm certeza que ele falou sobre o batismo? Quando batizou o eunuco, né? Ele não batizou? Eu acho que a resposta está no 36, né? Porque quando chegaram, ele fala assim, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Então, pelo que eu entendo, Felipe também já tinha falado sobre o batismo e que era através das águas. Sim. Por isso eu acredito. Então, porque ele não teria como pedir para ser batizado se ele não sabia nada sobre batismo. Para ter esse conhecimento só pela boca de Felipe.
Então, Felipe pregou. Então, eu entendo que quando nós hoje pregamos sobre Jesus, certamente o batismo vai fazer parte desta pregação, que é a maneira da pessoa entregar sua vida a Jesus, ter um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Sim, Valnei? E o que também me chama a atenção nesse lance do batismo, aqui na passagem do batismo, é o modo do batismo, que assim, ele parou a carruagem, desceu, né, segundo aqui o texto, e houve uma imersão, né, pelo que dá para entender, né? Foi em algum lugar. Aproveita, Valnei, lê outra vez. Essa parte toda, pode ler do 36 ao 39. Assim, indo ele. Minutinho. Pode ler? Acho que tem o neto do Francisco está ali. Pode ler agora. Indo eles, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes se crer de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto e, ao passar, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Obrigado. Então, ele estava falando sobre levando essa mensagem para as pessoas. Então, hoje, eu querendo dar uma aula boa para vocês, eu estava procurando mapa, procurando alguma foto não, gravura, né? Uma ilustração desse momento. E nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que nós temos que ter muito cuidado naquilo que encontramos, porque eu encontrei uma figura, eu deveria ter guardado para mostrar, que mostrou Filipe e eunuco ao lado da carruagem e Filipe colocando água sobre a cabeça do eunuco. Foi uma coisa que eu vi, né? Mas não é o que Valnei leu, né? O que Valnei leu aqui diz no 38 que pararam a carruagem, desceram até a água, ele foi batizado, depois saíram da água e voltaram. Então, a imagem que eu vou mostrar para vocês é diferente daquela que eu não salvei. Deixa eu ver aqui se vai ficar boa. E certamente, como você está falando, Valnei, foi um batismo por imersão, porque entraram na água. Se era só para colocar água na cabeça, realmente aquela que eu vi faria mais sentido. É só colocar água na cabeça, pode ser na própria carruagem, que certamente para viajar pelo deserto ele levou água, não ficou sem água. Então, ele teve que ver a água para pedir para ser batizado, que ser batizado é ser sepultado com Cristo. Entrar nas águas, ser sepultado e sair a nova criatura. O que me mais chama a atenção também naquela sequência de aulas que a gente dá, na aula que fala sobre batismo, e temos várias passagens de Atos naquela aula, é que todas elas terminam como esta termina no versículo 39, que o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria. Que dia mais feliz.
Eu estou olhando para vocês, eu creio que cada um poderia contar a sua história, como foi o seu batismo, qual foi seu sentimento. Eu era adolescente ainda quando fui batizado, mas até hoje eu me lembro que fiquei. Para mim foi um alívio saber que meus pecados foram perdoados agora, com uma nova vida em Cristo Jesus. Foi realmente uma grande alegria na minha vida. Eu acho que na minha vida nunca tive uma outra alegria maior do que aquela. Alguém quer entrar e comentar aqui? Patrícia? Eu queria comentar aqui sobre esse eunuco, né? A conversão dele, a mudança de vida dele foi uma mudança muito sincera, muito verdadeira, porque logo assim, está dizendo aqui no 39, que quando eles saíram da água, o Espírito Santo levou Filipe para outro lugar, né? E esse eunuco foi batizado, e aqui no capítulo 8, da semana passada, que nós estudamos, Sim, não sei se foi sim, semana passada ou atrasada, fala de Simão, sim. né? Que Simão foi batizado, mas eu não consigo ainda agora, com essa, veio uma dúvida. A conversão, no caso de Simão, não foi sincera, não foi verdadeira, porque ele se batizou por interesse no poder do Espírito Santo. Então, muita gente faz essa pergunta, e eu creio que ninguém pode dar a palavra final, né? Que não sabemos o que estava na mente da pessoa. Até me faz lembrar, eu, graças a Deus, tive o privilégio já de batizar várias pessoas, mas todas as pessoas, antes de serem batizadas, confirmaram, afirmaram, né, que queriam abandonar o mundo, queriam seguir a Cristo, que permaneceriam fiéis até a morte, e alguns estão na igreja até hoje. Outros já abandonaram. Outros até ficaram muito pouco tempo, poucas semanas. Então, é difícil a gente saber o que está no coração da pessoa. Eu creio, acho que até disse semana passada, que a conversão de Simão foi uma conversão sincera, mas que depois da conversão ele foi tentado, né, que ele tinha esse interesse realmente, e o que é bonito da parte dele é que depois que Pedro fala com ele, até palavras duras, ele não ficou bravo, né? Não disse, então eu vou embora que vocês não gostam de mim, então nem vou ficar. Ele se arrependeu, né? Pediu perdão e creio, espero que ele tenha se arrependido de verdade, que ele perseverou. Mas existe também a possibilidade que até na hora do batismo, que ele já tinha esse interesse, não sei, mas parece que não, pela reação dele depois, né? Tem 3 mãos aqui, eu vou, acho que pela ordem. A Sandy, Roda e depois Valnei. Então, falando na aula passada, eu também lembrei, depois fiquei refletindo até com o Daniel, o que o irmão Wellington falou. Eu gostei muito da percepção dele, porque ele falou assim, eu acredito que Simão se batizou de coração, né? Que ele escutou, ele pediu ser batizado, só que muitas vezes acontece com a gente ainda. É uma mudança, né? Não é uma mudança que vem da noite para o dia. A gente recebe o Espírito, mas temos que trabalhar muito para melhorar no dia a dia. Então, talvez isso foi o que aconteceu com o próprio Simão. Foi um momento de debilidade ainda, que aquele lado humano dele foi um pouco mais forte. Eu também entendi isso. E é verdade, porque realmente o pedido dele depois de arrependimento e pedindo oração, para mim também foi isso. Foi um momento de fraqueza dele, mas ele queria continuar, talvez. Tá bem. A irmã Holly?
Eu estou dizendo realmente o que você falou, Larry, que para mim, todos nós todos nós pecadores, não todos têm pecados. E a primeira coisa com o Espírito Santo, eu vou falar sobre ele, porque eu vou dizer, a primeira coisa ele fez de trabalho sobre ele. E o que ele não faz. Então, para mim, para ver esses milagres, eles fazendo, e ele estava fazendo também, mas ele viu isso, claro, ele vai querer. Essa é uma coisa incrível. Não, ele só gosta, para mim, todo dia com Cristo é um milagre. Então, em minha vida, cada coisa ele dá, aconteceu comigo, maravilhoso. Então, sim, talvez, mas foi errado, mas acho que ele foi sincero. Também, porque esse foi muito bom. Pedro foi duro sobre ele, e de repente ele acordou. Oh, talvez deve pensar, mas às vezes vida é assim. Uma coisa é certa, que também não enfatizamos, que Pedro não omitiu palavras, né? Ele foi direto e sincero e mostrou que o que ele falou estava totalmente errado. Então, nós também temos que enfrentar o pecado e não permitir que o pecado cresça. É bom, né? Eu acredito que ele abraçou a fé, né? Ele abraçou a fé e foi batizado. E eu acredito que ele tenha sido salvo pelo fato de depois ter vindo a mudança. Porque o que ele viu Filipe fazer era algo que ninguém tinha visto ainda, assim, na parte dele. Ele era feiticeiro. E Filipe curava coxo, como diz o texto, né? A multidão reunida prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos coxos eram curados. Entendeu? Então, era algo assim extraordinário. Um paralítico de nascença ser curado, então não era coisa que ele não fazia. Então, ele vivia do engano, né? Da feitiçaria, daquele negócio. Então, ele achou que, de repente, ele adquirisse esse poder, ele poderia viver disso também. Só que ele não tinha entendimento que não era para ganhar dinheiro. Né? Não sabemos tudo que ele pensou, né? Mas vamos voltar, então, para falar sobre o eunuco. E eu gostaria de falar também sobre o último versículo, que eu acho interessante, que Filipe sai de lá e já tem uma outra missão, né? Ele já vai para outros lugares para pregar. Eu não sei quantos lugares. Diz que ele foi em um lugar. Deus levou ele, né? Nós não sabemos exatamente como foi, mas levou ele para um lugar chamado Azoto, e de Azoto foi pregando até chegar em Cesareia. E ele ainda vai aparecer mais uma vez no nosso livro de Atos, morando em Cesareia. Parece que lá ele acabou ficando. Mas diz, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, essa foi a missão desse irmão. E até olhando para as perguntas, não sei se você chegou a olhar as perguntas na folha de hoje, que a maioria está voltado para essa parte. Qual foi a reação de Filipe quando Deus o chamou para pregar o evangelho? E como você reage quando Deus lhe mostra oportunidades para você servir o Senhor e testemunhar de Cristo? Espero que eu e você possamos ter a mesma boa vontade, disposição, energia que Filipe mostrou, né, em todas essas situações. E Muito bom. eu fico com eu jogo a última pergunta para vocês agora. Como Deus quer usar você hoje?
Na minha opinião, eu acho que você fez uma pergunta que ninguém sabe. Ah, e aí eu vou discordar de novo, Francisco. Como é Acho que que você falou? Como que foi a pergunta que você fez? Eu entendi mal. Não, é Qual foi a que pergunta? o que Deus Qual foi a quer que pergunta? nós façamos, eu acho que a Bíblia nos mostra claramente, né? Não, Assim, achar não é a resposta. Como Deus quer, ninguém sabe, só Deus sabe. Então, mas Deus Essa é já a minha, essa é a falou, ele minha diz opinião. para nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus diz para ir ao mundo inteiro pregar o evangelho a toda criatura. Então, Sim. já está escrito. Ora, a pergunta que você fez. Como é que eu acho Não, mas como é que Deus as quer me duas, usar? as Como é que duas Deus quer coisas me não se usar? encaixam? Eu acho que não. Como Deus quer me usar, só Deus sabe. Mas ele já Esse é disse meu ponto de vista. que uma coisa é certa, né, Francisco? Ele não quer usar você para roubar um banco, assaltar um banco. Não, fazer o mal, com certeza, ele não quer, porque ele é do bem. Então, e ele quer que você ame o seu próximo Sim, também, com e certeza. que você pregue a Agora, palavra. mas no momento agora, eu não sei como é que Deus quer me usar. Então, Eu não sei. Eu sei que Lembrando ele é que amor, eu sei que ele não quer que eu faça mal a ninguém, eu sei que ele quer que eu leve a palavra. Agora, saber exatamente como Deus vai me usar amanhã ou daqui a pouco, sinceramente, eu não sei. abra os olhos, né? Muitas Eu posso dizer oportunidades assim, na nossa frente. o que eu tá posso falar, preparado. dizer assim, o que eu posso dizer é o seguinte: Senhor, estou aqui, me usa como o Senhor quiser. Amém. uma Daniel, coisa que eu vamos. lembrei, uma coisa que eu lembrei também, né, que Paulo fala que nós temos diferentes dons, né? Aham, Diferentes dons, que é para a gente usar na proporção da nossa fé. Ou seja, Deus isso. também ele pode nos dar os dons que a gente tem para falar dele. Aham, Use seus dons. amém. Como que Deus pode falar? Usando os nossos dons. Sim. O dom é para ser usado, né? Não é para ser enterrado. Né? Rony? Eu tenho trabalho para Francisco. Oba! Ele só precisa fazer a glória e louvores para Deus todo dia, ou amanhã. Amém. Só Amém, isso. irmão, amém. Mas ele realmente quer para nós fazer para ele todos os dias. Só louvor, orar, Isso mesmo. comemorar. Nossa, Jesus. Vamos orar. Amém. Irmão Francisco, eu acho também assim que no dia a dia, Deus sempre nos dá oportunidade. Muitas vezes a gente precisa escutar a palavra de um irmão, aquela força a reforçar. Porém, todo dia você encontra alguém que está com alguma dificuldade, com alguma tristeza, e eu acho que, ultimamente, eu tenho sentido que é o momento que Deus coloca a pessoa para você animar, não importa se é irmão da igreja, seu Sim. vizinho, qualquer pessoa que não seja da igreja, mais quando não é da igreja, está muito desanimado, está passando por alguma situação e fica desesperado, e eu acho que é aí que Deus quer que a gente comece a trabalhar, ajudando a levar a palavra, trazendo tranquilidade e dando ânimo e força para aquela pessoa que não conhece a palavra. Com certeza, Deus quer isso. Com certeza, Deus quer isso, sim. Amém. Amém. Mais alguém? Eu queria compartilhar, eu queria compartilhar só um versículo aqui, no capítulo 2, versículo 22. Ótimo. Aqui, no sermão do Pedro, aqui, quando ele fala, 22, Ato 2, 22, que eu achei muito bacana isso aqui. É só compartilhar mesmo. Varões israelitas, isso é Pedro falando, né? Atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagre, prodígio e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis.
Então, eu acho que foi um sermão que o Pedro começou muito assertivo, né? Para ele estar atento a essas palavras, aí vem todas essas palavras, Nazareno explicando tudo. Eu acho que foi um começo de aula maravilhoso para quem queria aprender de Jesus. Só isso que eu queria Esses falar. dias, Francisco, eu estou vendo um livro que fala sobre pregar a palavra, e o autor do livro diz que nós temos que envolver as pessoas, né? Falar da gente e falar de quem vai nos ouvir. E aqui eu vejo isso que Pedro fez, né? Que ele diz, Jesus fez esses milagres e vocês sabem, Sim. né? Sim, pois ele é. não fez escondido, ele fez e o povo em Israel sabia. Então, ele já conquistou todo mundo, aí então ele vai direto ao ponto. Porque, veja bem, quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando nesse versículo e fiquei pensando no batismo. E fiquei pensando também no que estava falando aí do Simão aí, que se arrependeu, não se arrependeu, eu queria, não queria. Na realidade, eu acho assim, nós humanos somos pessoas com defeitos, com qualidades e defeitos, certo? Então, o que é que o demônio quer? O demônio está ao nosso lado como um leão, rangindo os dentes para nos devorar. E quem é que ele vai tentar? É aquele escolhido de Deus, porque os deles é deles. Então, o que é que eu diria para todos nós, especialmente para mim? Quem estiver em pé, cuidado para não cair. E se cair, faça de tudo para levantar o mais rápido possível. Amém? Amém? Bons conselhos. Vamos orar, então, para encerrar esta parte da nossa reunião e depois vamos ter mais tempo para orar. E semana que vem é capítulo 9. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade. Estamos com a Bíblia aberta. Agradecemos, Pai, por nossos irmãos em todos os lugares e até esses irmãos de 2000 anos atrás. Nosso irmão Felipe, nosso irmão da Etiópia. Tem uma coisa que não falamos muito hoje, mas fico pensando, ele voltando para casa, o que ele fez lá, com quem ele falou lá, a igreja surgindo lá naquele país tão distante, porque uma pessoa ouviu a sua mensagem, recebeu esta semente e pôde levar para as pessoas que ele conhecia. Esteja também, Pai, nos ajudando. De fato, Pai, não sabemos tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor vai colocar diante de nós, mas sabemos que nosso dever é fugir do inimigo, obedecer ao Senhor e sermos seus filhos, suas filhas neste mundo, como nossa irmã falou, glorificando seu nome através de nossas palavras e atitudes. Obrigado, Amém. Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu parar com a gravação. Aqui, cadê?